A graça e a paz, amados irmãos, mais uma devocional de sábado. Hoje a gente está fazendo um lugar diferente, eu estou na casa do meu cunhado, né? Viemos ver o jogo aqui, mas hoje a gente vai falar do tema Servindo a Deus em Novidade de Espírito. A gente vai falar de Romanos 7,6 que diz lá: Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos retidos, para que servimos em novidades de espírito e não na velhice da letra. Então que Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa entender essa palavra maravilhosa que Paulo deixou para a gente aqui e que a gente possa estudar junto, né? Então, uma breve introdução, né? Mostra a mudança que acontece na vida de quem encontra Cristo, né? Antes, o ser humano estava preso à condenação e incapaz de agradar plenamente a Deus, né? Mas por meio de Jesus fomos libertos para viver uma nova vida, não baseada apenas em regras, mas na ação transformadora, né, do Espírito Santo. Então, como a gente sempre faz, vamos falar de 3 tópicos. O primeiro é: fomos libertos da escravidão da antiga vida. Né? Paulo não estava dizendo que a lei era ruim, ele nunca falou isso, mas que ela não tinha poder para salvar o pecador. A lei mostrava o erro, né? Mas não podia transformar o coração. E em Cristo fomos libertos da condenação que pesava sobre nós e recebemos uma nova identidade. Então Jesus morreu na cruz e nos tirou, né? Esse peso, ele nos tirou das trevas e nos trouxe à luz, né? A gente era condenado, estava morto, né? O pecado fala que a gente estava morto, né? O passado não define mais a identidade do crente. A graça abre um caminho que a culpa jamais poderia abrir. Então, no tópico 2, morremos para o velho sistema de merecimento. Né? A morte de Cristo também representa a morte da velha maneira de viver. Né? Não precisamos mais tentar conquistar a aprovação de Deus por nossos próprios méritos, né? Querer fazer, não é por obras, né? A gente não vai para o céu por obras, a gente vai pela graça, né? Jesus morreu na cruz por nós, né? Foi pela graça, e hoje estamos aqui pela graça, não somos merecedores de nada, né? Então a salvação é um presente de graça. Quem entende isso deixa de confiar em si, né? A gente deixa de usar a força das nossas mãos e passa a confiar totalmente em Deus, né? A cruz encerrou a escravidão da autossuficiência espiritual, né? A religião pesa sobre os ombros, a graça transforma o nosso coração, né? Então, o tópico 3, que representa tudo aqui que a gente falou, né? Fomos chamados para servir em novidade de espírito, que é o nosso tema. O propósito da libertação não é a independência de Deus, né? Mas um serviço renovado. O Espírito Santo produz em nós amor, obediência, santidade e desejo de agradar a Deus. Agora servimos não por obrigação, né? Mas por gratidão e relacionamento com Deus. Ó, que bênção, né? O Espírito capacita aquilo que a força humana não consegue realizar. Né? Quem ama a Cristo obedece por gratidão, não por imposição. Eu estava falando com os meus amigos de quinta-feira, né? Que a gente tem um grupo de homens de quinta-feira, de amigos antigos que eu tenho, e eu falei, né? Que se a gente vive com o Espírito Santo, né? Se a gente vive com Deus dentro de nós, a gente tem que representar o que Ele é. Então a nossa vida tem que representar a Cristo. Né? E a conclusão é a mensagem de Romanos 7, é que Cristo nos libertou da condenação, né? Encerrou a tentativa humana de alcançar a salvação por mérito próprio e nos chamou para uma vida guiada pelo Espírito Santo. Né? A verdadeira vida cristã não é marcada apenas por regras, mas por transformação. Né? A maior evidência, a maior evidência da liberdade em Cristo não é fazer o que queremos, né? Mas servir a Deus com um coração renovado pelo Espírito Santo de Deus.
Então, que o nosso coração esteja renovado, que a gente possa viver essa liberdade, né, de agradar a Deus, né? Aqui no tópico 3, o que a gente fala, né? O Espírito Santo produz em nós amor, obediência, santidade e desejo de agradar a Deus. Agora servimos não por obrigação, mas por gratidão, por relacionamento, né? A gente tem que ter relacionamento com o Pai, e é isso que Ele quer da gente, né? Que a gente tenha um relacionamento sincero, que a gente possa ser verdadeiros adoradores, que adora a Deus em espírito e verdade, que a gente tenha envolvimento com Cristo, que a gente dobre os nossos joelhos, que a gente leia a palavra de Deus, como diz o meu amigo Vanderlei, viver uma vida de BO, né? Bíblia e oração. Que Deus abençoe a vida de vocês, que seja uma semana abençoada, que Deus possa falar com vocês nessa tarde de sábado. Que em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém.